Prazer, eu sou o Cleandro, o Ronald, o Marcos, nós somos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto pela modalidade EAD. Bom dia, né? Bom dia, Ricardo. A gente tem como tema dessa reunião a accountability na gestão pública, né? Que seria a prestação de contas em todo o tempo da sua administração. Né? E um grande, né, controlador dessa prestação seriam os conselhos municipais, né? Uma verificação dos gastos, né? De onde vai ser feito. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor tem algum conhecimento de alguma ação de algum conselho municipal que ajudou na tomada de decisão, na prestação de contas, dos vários conselhos que a gente sabe que existe aqui na Prefeitura Municipal de São José, que é bastante grande. O seu conselho, sim, os né, conselhos municipais. a gente tem alguns conselhos que eu destacaria, até Sim. pela atuação, né, o próprio Comus, os Consegues, né, de segurança também é uma área importante. A gente tem um conselho agora voltado para um tema que é o Comad, né, que envolve a questão dos álcool e drogas. Mas eu diria que o Comus na cidade é muito atuante, acompanha, é bom até o Dr. Ricardo estar aí, porque está diretamente, apesar dele ser vice, ele atua na área da Secretaria de Saúde, ele atua na Secretaria de Saúde junto com o secretário, essa é a tarefa dele, e o Comus acompanha as prestações de conta, sugere investimentos, então eu acho que um modelo muito atuante é o do Comus. O do Consegue tem uma atuação, mas já é um pouco mais distante em relação à prestação de contas. O Comus faz as duas coisas, né? Ricardo. Exatamente. O Comus é deliberativo e permanente. Né? Ele é feita uma eleição, né? A cada 2 anos é feita essa eleição para os conselheiros do Comus. Né? E o que acontece? O Comus ele é composto primeiro dos CGUs, né? Que você tem os conselhos gestores de unidades. Né? Então, o CGU das UBS, nós temos 40 UBS aqui na cidade, né? Felizmente aí, com um investimento grande da prefeitura, né, visão aí do prefeito feliz em relação aos investimentos, né, na atenção básica. Né, Mas são 32 conselhos, Sim, poucos deles deliberativos. O Comus é deliberativo, a grande maioria é consultiva. Tem também a participação da população, né, que tem as vagas da população. E para ter acesso a essas vagas, a população de São José, ela tem essa vontade de participar? Tem as pessoas na fila ou é difícil? Nós acabamos de sair agora de uma UBS, né, onde nós implantamos o Conselho UBS Resolve, e todo o CGU daquela UBS estava lá conversando com o prefeito, conversando comigo, né, conversando com a gerência, fazendo o quê? Apoiando, incentivando realmente a melhoria contínua. Sim, claro. Mas, de forma geral, a grande maioria dos conselhos não são tão abraçados pela sociedade civil, não são tão abraçados. Mas, especialmente nessa questão, é importante também a gente dizer de uma outra ferramenta, já que a gente está falando um pouco de compliance, um pouco, né, que nós criamos nessa gestão a controladoria. Não existia uma controladoria municipal. Hoje existe uma controladoria, inclusive funciona aqui, depois posso convidar vocês para conhecer. Nós temos um departamento de controladoria feito para acompanhar e gerir também os nossos contratos, acompanhar as metas, resultados. A controladoria é um órgão interno, ele vai fiscalizar. Ele vai, por exemplo, a nossa controladoria, sem o Dr. Ricardo e o Dr. Luta saber, visita uma UPA e vai lá ver quais são os problemas, como se ela vai lá notificar internamente, inclusive a própria secretaria para fazer melhorias. Seria a própria administração. Por isso que é a controladoria municipal. Antes do tribunal. A gente tem os órgãos externos de controle, Tribunal de Contas, a Ministério Público, tem vários órgãos externos. A controladoria foi criada como um órgão interno de controle. Ela são 32 conselhos hoje. Sim, né? Não sei se vocês têm a lista no dos site conselhos. lá também. Eu verifiquei lá, isso, tá? nós verificamos. Mas a participação da sociedade civil sempre tem que ser alimentada. Mas tem uma essa cidade não se dificuldade. contém. Na verdade, muitas pessoas, inclusive, participam de a mesma pessoa em vários conselhos. Porque é aquela que se dispõe a ajudar a cidade. Prefeito, o OBS Resolve foi um programa que a administração do senhor desenvolveu desde o início, né? Bem, hoje foi a 12ª. Isso daí, tudo tem acompanhamento do Conselho de Saúde, como que o senhor faz? Sim, os dados de quantidade de consultas, o tipo de atendimento, fila, tudo isso é transparente e apresentado nas reuniões mensais. Todo fim de mês, uma reunião do Comus, que chama. Então, o Comus, ele agrega todos os CGUs, então nós temos aí mais de 40 conselhos gestores de unidades. Os conselhos é que vão, digamos assim,
alocar as prioridades, é isso? Não, as prioridades são feitas pelo executivo. Nós apresentamos para o Comus todo um planejamento, né, do que vai ser feito e o Comus aprova. Executa e quem prioriza é o executivo. Exatamente. O conselho aconselha, delibera no caso do Comus e aprova ou não. Sim. Em relação à peça orçamentária, né? Verba de educação, de saúde, como que é feita a previsão de Então, vocês no gasto futuro? Então vamos lá. Primeiro a gente tem o plurianual, que é até abril. Depois até outubro é a LDO. São duas peças orçamentárias. Tá? Vale lembrar que a peça orçamentária ela pode ser realinhada nos gastos com os limites estabelecidos pela Câmara. No caso de São José, existe um limite. Eu posso ter colocado, por exemplo, uma parte na saúde e ao longo da gestão eu tiro um pouco do orçamento dele e passo para obras. Eu posso fazer isso até um limite estabelecido por lei. No caso de São José, é 20%. Ok. O senhor acredita que tem marcado a sua gestão? Preocupado com uma marca, Uhum. né? A gente está preocupado em fazer o trabalho, melhorar as estruturas que existem e com certeza depois ser reconhecido por isso. Pelo Em trabalho. relação à educação de base, o senhor tem algum projeto para melhorar? Há algo a ser feito? O que o Ou senhor já quer está dizer? sendo- Ou já está está sendo sendo feito? feito. Muito boa pergunta. De fato, a saúde e a educação são de verdade duas prioridades. E aí eu tenho várias coisas para falar sobre a educação para vocês. Né? Então, eu sou a favor da municipalização de todas as escolas. Mas isso tem que vir o recurso, obviamente. Então a gente tem o projeto da escola ativa, recuperação intensiva e agora a gente colocou um segundo professor na sala de alfabetização. Então toda escola tem um segundo professor, aqueles alunos que têm dificuldade de alfabetização tem o apoio do segundo professor. A questão da oportunidade das crianças de 0 a 3 anos. Hoje todos os especialistas dizem que ali, e aí vou voltar para a minha área, que é a área de computador, que é ali que é a área, ali que você constrói o hardware da máquina, né? Você constrói o hardware. Se você construir um bom hardware, que é o 0 a 3 anos, depois você pode botar qualquer software que vai rodar. 0 a 3 anos, desenvolvimento cognitivo e sociabilização. Por isso que a gente está correndo para oferecer mais vagas de 0 a 3 anos. Para a gente poder finalizar, com relação ao programa federal Bolsa Família, Sim. que é um dos temas da nossa matéria lá, aqui em São José, como que faz esse controle? Eu só complementando, Sim. Se ele é de importância aqui. Você tem o resultado do Bolsa Família aqui pra mim? e complementando o que o colega Marcos está falando, a respeito do programa social Bolsa Família, que é um programa federal, também eu queria entrar nessa pergunta sobre o sistema de federalismo, né? O senhor acabou de falar que o governo municipal, nas escolas estaduais, deixa a desejar, não tanto quanto a prefeitura, que tem um programa de excelência na educação. Então, Bolsa Família, aqui hoje em São José, nós temos 40.900 pessoas, 23 mil famílias. Então, 4 milhões de reais investidos aqui no Bolsa Família. O CAD Único, que é o cadastro que dá origem ao Bolsa Família, você tem que estar no CAD Único para poder receber, que aí eu acho que era uma das perguntas de vocês, como é feito o controle. Esse CAD Único é o cadastro nacional, a pessoa vai buscar um CRA, a gente tem aqui o CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social. Esse CRAS é a porta de entrada para o Bolsa Família. Existe essa rede de apoio social que o governo municipal participa, né? no controle. No controle, o recurso aqui é 100% federal. 100%, neste caso específico do Bolsa Família. Nesse momento nós estamos lançando um programa bacana de qualificação e oportunidade de trabalho. Qualifica isso? Não, eu chamo pró-trabalho. 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 Finalizando, eu acho que a gente devia Eu tirar acho que uma... já- Claro, Vamos lá, um retrato. retrato é velho.